Sou fiel e como me prometi. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. O Atalaia, cumprindo o ID. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na rotatória da Folha 7. Louvado seja Deus. Fazendo a obra do Senhor. Já distribuímos 15 Bíblias, 68 literatura para a glória de Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade, falando da segunda palavra de Jesus na cruz. Louvado seja Deus. A semana da Páscoa, aonde nós sabemos que a nossa verdadeira Páscoa é Cristo. Louvado seja Deus. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: Limpai, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a verdadeira Páscoa é Cristo, não é o coelho, não é o ovo de chocolate. A verdadeira Páscoa é Cristo. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar falando da segunda palavra de Cristo na cruz. Louvado seja Deus. E se encontra em Mateus capítulo 27, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus lá na cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando Jesus começa o ministério terreno dele aqui na terra, há 2000 anos atrás, havia uma ligação entre Cristo e Deus, entre o Pai e o Filho. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 3, do versículo 17, que Jesus ia saindo da água, e quando ele sai da água, no versículo 17, a Bíblia diz: Deus brada do céu dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. Quando nós meditamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, e fala da multiplicação, e fala dos 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz no versículo 10, que Jesus manda os seus discípulos dar ordem à multidão para que se assentasse. E no versículo 11 a Bíblia diz que antes de Jesus entregar o pão e o peixe para os seus discípulos distribuir para a multidão, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão e o peixe, levantou para o céu e agradeceu a Deus, agradeceu ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para esse mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo de número 40 em diante, a Bíblia diz que Jesus, que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava 4 dias
sepultado. E Marta disse que já cheirava mal. Mas Jesus disse para ela: eu não te disse, se tu crês, tu verás a glória de Deus. E no versículo 41, Jesus tinha mandado tirar a pedra. E no versículo 41, eles tiraram a pedra. E Jesus, antes de clamar para que Lázaro saísse para fora, Jesus agradece ao Pai, dizendo: Pai, graça te dou, porque eu sei que tu sempre me ouve. Louvado sempre seja o nome do Senhor. Quando nós vamos também para o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 6, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então havia uma ligação entre o Pai e o Filho. Só que quando Jesus está lá na cruz, Jesus abre a boca e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A pergunta é: o que separa o homem de Deus? Só tem uma coisa que separa o homem de Deus: o pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, o profeta Isaías profetiza dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Isaías diz que o pecado, ele causa uma barreira entre Deus e o homem. Isaías está dizendo aqui que o pecado separa o homem de Deus. O que é isso, pregador? Você quer dizer que Jesus tinha pecado? Que foi o pecado que separou Jesus de Deus? Não, Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz em 1 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse manifestado a justiça de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, o escritor aos Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz: porque também Cristo padeceu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Então Jesus não tinha pecado. E o que fez a separação de Jesus do Pai para o Filho? Que foi que causou a separação do Pai para o Filho? Por que Deus abandona Jesus quando ele está ali na cruz? Deus meu, por que me abandonaste? O que faz Deus abandonar Jesus no momento mais difícil? O que faz Deus se separar do seu filho no momento mais difícil? O que causou a separação, o abandono, foi o nosso próprio pecado,
Foi o pecado da humanidade que Jesus estava tomando sobre si naquele momento. Isaías confirma isso em Isaías capítulo 53, versículo 6, dizendo: todos nós andávamos como ovelha desgarrada, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o nosso pecado, o pecado da humanidade, que separou Jesus de Deus, Deus de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 44, a Bíblia diz no versículo 39 que era de costume Jesus ir para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos acompanharam. Quando Jesus chega no lugar determinado, ele diz para os seus discípulos: ficai aqui enquanto eu vou orar. E afastou-se deles a cerca de um tiro de pedra, ou seja, uma distância de 30 metros. E quando Jesus dobra o joelho para orar, ele abre a boca dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer: mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. E a Bíblia diz que veio um anjo do céu que confortava Jesus, e o seu suor caía no chão como gota de sangue, aleluia, que caíam sobre a terra. Era de costume, Jesus estava acostumado a orar no Monte das Oliveiras. Só que nessa noite foi diferente. Quando ele chega, ele dobra o joelho para orar. A primeira palavra dele não foi de agradecimento ao Pai. A primeira palavra dele não foi glorificando o Pai. A primeira palavra dele na oração não foi exaltando o Pai. A primeira palavra dele foi: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E aqui nós temos 4 significados da palavra cálice que Jesus passou por ela. O cálice, o primeiro, o cálice do sofrimento. Mateus capítulo 27, versículo 27 e 31. A Bíblia diz que ali ele foi açoitado, cravaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi zombado. O cálice do sofrimento. O segundo cálice, o cálice da angústia. Lucas 22, 44. A Bíblia diz que ele começa a agonizar. A Bíblia diz que ele entra num estado de angústia, ao ponto do seu suor cair na terra como se fosse gota de sangue. O cálice da angústia. Getsemane significa prensa de óleo. Por que Jesus estava angustiando? Por que Jesus entrou num estado de angústia? Porque ele estava sendo prensado pelo nosso pecado. Porque ele estava tomando naquele momento todo o pecado da humanidade sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro significado da palavra cálice, o cálice da crucificação. Segundo os historiadores, a cruz que Jesus carregou, ela pesava de 80 a 90 quilos. E ele andou aproximadamente 600 metros carregando aquela cruz. O cálice da crucificação. O quarto significado da palavra cálice, o cálice da separação.
Ele abriu a boca lá em Mateus 27, 46, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o abandono começou ali no Monte das Oliveiras. Deus virou as costas para ele ali no Monte das Oliveiras. Deus começa a abandonar ele ali no Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o meu pecado, Deus pecado, o nosso pecado, que fez o Pai abandonar o Filho, que fez Deus abandonar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo de número 116, versículo 12 e 13, no 12 ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? No 13 ele diz: tomarei o cálice da salvação. Aleluia. Para hoje nós alcançarmos a salvação, para essa salvação chegar até nós, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só é Ele que salva. Ele teve que pagar um preço. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus, lá em Lucas 22, 42, ele disse, ele dobra o joelho e diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Foi algum dos momentos que Jesus pensou em desistir. Pensou, como homem, ele pensou em parar. Mas aí ele lembrou que ele tinha uma missão que só ele podia realizar nessa terra, que outro não podia fazer, cumprir a missão que ele cumpriu, realizar a missão que ele realizou, que foi de salvar a humanidade. Aleluia. Aí ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, Pai. Sabe o que ele estava dizendo? No momento que ele diz: se queres, passa de mim esse cálice, ele pensa em desistir e parar. Mas aí ele pensa em mim, ele pensa em você que está me escutando essa noite. Aleluia. E ele diz: que não seja feita a minha vontade, por amor do Francisco Moura, por amor da Cláudia Moura, por amor do Antônio, do João, da Maria. Pai, eu vou continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi por amor de mim, foi por amor de você que ele perseverou, que ele continuou, porque ele sabia que se ele desistisse, todos nós estávamos perdidos hoje. Ele sabia que se ele abrisse mão da missão de resgatar a humanidade, todos nós nem aqui estaremos essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não fique com essa palavra no seu coração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus, porque Ele está voltando para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. E Páscoa fala de liberdade, Páscoa fala de vida, Páscoa fala de salvação, biblicamente falando. Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra essa noite para o seu coração. Mesmo sendo abandonado pelo Pai lá na cruz,
Porque Deus é santo e não comita com o pecado. E lá na cruz, naquele momento, Ele havia tomado sobre si todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E os nossos pecados que estavam sobre a sua vida, sobre os seus ombros, sobre a sua vida, separou o pai do filho, o filho do pai, separou Jesus de Deus, Deus de Jesus. Mas Ele perseverou para nos dar vitória na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! É por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o Senhor nos deu vitória na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. É o que o Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada um dos nossos irmãos. Aleluia. E aprenda uma coisa: a nossa verdadeira Páscoa é Cristo. 1 Coríntios 5:7, capítulo 5, versículo 7. Limpai, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. A nossa verdadeira Páscoa é Cristo. Não é coelho, não é ovo de chocolate, é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós oramos, te agradecemos. Muito obrigado pelo dia. Abençoa essa noite, Senhor. Abençoa os comerciantes dessa folha, da folha 7, os moradores. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa a nação de Israel, Senhor. Abençoa os nossos governantes. Salva, liberta, transforma para a glória do teu nome, pelo poder da tua palavra. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que já ouviram e estão ouvindo a tua palavra, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus.